Olá pessoal, sou o Luciano Feijão. Estou voltando aqui nesse vídeo para a gente continuar conversando sobre desenho. Como eu disse para vocês no vídeo anterior, eu acho muito importante essa troca, né? Parece que eu estou conversando com vocês e eu gosto muito de conversar sobre desenho. Gosto muito, tenho muitos amigos, muitas amigas que desenham e sempre que a gente pode, a gente está trocando ideia sobre esse tema porque certamente eu aprendo muito com eles quando a gente conversa sobre isso, né? Eu, eu compartilho os meus processos, mas também recebo, né, a, a, nessas conversas os processos de outras pessoas, né? E é muito interessante saber como isso ajuda a gente, né? Eu sempre me coloco nessa disponibilidade de estar sempre aprendendo com os outros, né? E os amigos têm muito a ensinar pra gente, né? Os amigos que desenham, eu tenho muitos, né? Então, sempre que a gente pode conversar sobre isso, ao mesmo tempo que a gente se atualiza sobre a produção do outro, sobre o que o outro está pensando, a gente também aprende. Bom, hoje a gente vai entrar num tema que é o caderno. Eu vou falar um pouco sobre a minha relação com os cadernos de desenho, que é uma relação um pouco peculiar, confesso. Mas antes de entrar realmente nesse tema, eu queria, para não deixar isso para o final, eu queria sugerir o nome de duas pessoas, dois artistas que eu tenho um profundo respeito, uma profunda admiração. E eu digo isso porque eles foram muito importantes na minha vida. Eles trabalham com caderno e é por isso que eu vou falar o nome deles aqui, para vocês procurarem no Google, no Instagram, enfim, que é o trabalho do Maurício Planel e o trabalho do Renato Alarcão. São duas pessoas muito queridas por mim, são grandes amigos meus, me ensinaram bastante, principalmente sobre o uso do caderno. O Maurício Planel, ele é um grande ilustrador e ele trabalha com colagem, né? Já fez muita coisa, muita capa de livro, muita ilustração para revista, mas ele é um colagista, né? Ou seja, ele trabalha com colagens, fragmentos. E ele tem uma série de cadernos onde ele vai treinando essas colagens, né? Ele vai criando imagens aleatórias através desse exercício constante de produzir colagem. E o Renato Alarcão também é uma pessoa que dispensa apresentações, né? É só vocês procurarem na internet. É um grande amigo, uma pessoa muito querida por mim e tem uma prática do caderno que é excepcional. É grandiosa a prática dele no caderno. Eu acho que são dois nomes importantes para vocês olharem com atenção e descobrirem esses cadernos deles, né? O tema de hoje é caderno, então eu achei muito importante já começar o vídeo com essas duas referências. Maurício Planel, uruguaio, naturalizado brasileiro, e o Renato Alarcão. Tá? Eu aprendi a usar o meu caderno com essas duas pessoas. A prática do caderno, para mim, ela é esquisita. Ela é estranha, porque às vezes eu acho que eu tenho que desenhar uma Mona Lisa em cada página, né? E é justamente o contrário, né? É estar muito mais disponível às experiências que o caderno dá para você, né? O caderno são espaços de liberdade total, mas eu tenho dificuldade com essa liberdade. Bom, vamos lá então. Eu tenho uma relação com o caderno que vem desde criança, né? Vou contar uma historinha rápida assim. Eu sempre ganhei cadernos, sempre gostei de ter cadernos, de comprar, de produzir meus cadernos.
Tem um professor aqui em Vitória, que é o Fernando Augusto, que ele tem essa prática de produzir os próprios cadernos que ele desenha. Um grande desenhista, um grande professor da universidade, meu amigo. Ele gosta muito de incentivar as pessoas a construírem seus próprios cadernos, né? Ele tem muitos cadernos. E isso me acompanha desde que eu era criança e até hoje eu tenho muitos cadernos aqui guardados e eu confesso uma coisa para vocês. Quase todos, para não dizer assim, todos, quase todos estão em branco. Isso é um problema sério para mim. E eu estou aqui me abrindo para vocês. Os meus cadernos estão quase todos em branco, porque para mim é difícil criar um pouco dessa disponibilidade num caderno que eu acho que é o seu grande. O caderno é sua grande fortaleza, né? É onde você coloca ali as suas ideias mais esdrúxulas. É onde você é onde você caminha com total liberdade, você pode experimentar, você pode manchar, não existe erro, né? Não existe equívoco. O caderno está ali para isso, mas eu tenho um problema com isso. Eu gosto de experimentar em folhas soltas, porque para mim o caderno ele tem que ser impecável. E ó, eu não me orgulho de falar isso. Não me orgulho de falar isso. Porque eu vejo os cadernos do Planel, vejo os cadernos do Alarcão, os cadernos do Fernando Augusto, do professor, meu amigo, e eles são exatamente isso que eu acabei de falar. São fortalezas, né? Onde eles se concentram ali para poder exercitar todo o desapego que eles têm com o desenho. Desapego não é desprezo, né? Desapego não é desprezo. O caderno, para eles, é o lugar onde eles podem circular livremente, com muita tranquilidade. Pois é, eu não consigo. Mas nem tudo está perdido. Eu criei um método, na verdade eu não criei, né? Eu peguei de um artista que eu admiro profundamente e passei a copiar o método dele. Ele não tem exatamente um caderno onde ele produz as imagens nas próprias folhas do caderno, mas ele fazia, né? Ele faleceu em 2016, mas ele faz muita coisa em folhas soltas, nas folhas mais diferentes possíveis, e ele transforma o caderno dele num álbum de figurinhas. Ele vai colando os desenhos nesse grande caderno, e o caderno dele foi ficando enorme, com uma infinidade de referências ali, que são os próprios desenhos dele. E aí eu comecei a fazer esse mesmo processo, que é desenhar em folhas soltas, de maneira bem livre, e recortar e colar num caderno. Eu vou explicar melhor e eu vou mostrar para vocês esses cadernos. Mas era muito difícil para mim desenhar nos cadernos, porque como eu achava que tinha que fazer um grande desenho em cada página, e eu acabava não conseguindo fazer, claro, óbvio, né? Eu arrancava essas páginas do caderno e jogava fora. Isso é a pior coisa que eu poderia fazer, sinceramente. A gente precisa encarar os nossos erros, né? Os nossos equívocos, tem que olhar para eles. Não dá para fugir deles. Não é arrancando a folha de um caderno e jogando fora que você resolve os seus problemas. Eu vou falar para vocês, se você é desenhista ou se você quer começar a produzir um caderno, não é jogando
as folhas fora, destacando do caderno e jogando fora. Realmente não. O que você fez precisa estar ali o tempo todo. Primeiro, que é uma maneira de você não esconder aquilo que você fez. Você esconde, se você joga fora, você esconde aquilo de você, você acha, na verdade, que está escondendo aquilo de você, e você tira aquilo do mundo, ou de outras pessoas. Né? Você elimina aquilo como se aquilo fosse praticamente um pecado. E na verdade não é essa a relação. Você precisa estar sempre olhando para aquilo que você considerou um defeito, ou um equívoco, ou um erro. E na medida que você vai avançando nas páginas, você vai vendo, digamos assim, como você vai se desenvolvendo ao longo desse processo. Como um desenho que foi um equívoco no passado, né, pode, ao longo desse processo, se tornar uma coisa super positiva. Né? Um desenho super bem feito. Então você vai acompanhando página a página cada passo desse processo. E eu fazia muito isso, né? Eu arrancava as folhas do caderno justamente por essa idealização que a gente cria de que tem que ser um caderno perfeito. Né? Então, cada desenho feito, em cada folha desse caderno tinha que ser um grande desenho. Às vezes eu fico olhando vídeos de artistas que eu admiro, desenhistas que eu gosto. Às vezes eu olho os vídeos deles folheando os seus próprios cadernos de desenho e eu fico chocado. Porque todas as páginas são maravilhosas. Mas é porque eu já criei uma certa idealização em cima da obra daquele artista. Então, para mim, tudo que eles fazem é bom. Né? Até os desenhos mais ordinários. E eles vão folheando e, para mim, assim, é um deleite, porque parece que eu tô, assim, imerso naquelas páginas e fico só vendo qualidades. Mas, certamente, os donos desses cadernos, ou seja, os desenhistas que estão ali produzindo esses cadernos, sabem que muitos daqueles desenhos são desenhos feitos de qualquer jeito, assim, sabe? Sem muito preciosismo e sem muita essa noção de que aquilo é um belo desenho. Às vezes sai, às vezes pode ser um belo desenho, né? Mas às vezes não, e tá tudo bem. O caderno é para isso, para acumular ideias, né? Acumular processos, né? Acumular caminhos, acumular inclusive resolução de problemas, né? Testes. Né? O caderno é um lugar onde você pode testar coisas, fazer colagens, trabalhar com texturas, né? E aí você vai acumulando informação naquele caderno. Mas eu tenho uma história para contar, uma história que fala da minha relação com os cadernos a partir de um artista. Esse artista é um artista argentino que eu tenho assim uma admiração gigantesca, aprendi muito olhando os seus trabalhos, que é o Carlos Nine. Carlos Nine era um ilustrador argentino, faleceu em 2016, e eu sou assim um aficionado pelo trabalho dele. E o Nine, ele criou um caderno em que ele, quando está conversando no telefone, por exemplo, ou quando ele está aquecendo a mão, ele faz esses desenhos em folhas soltas, né? Conversando com alguém, ele está lá rabiscando num papel de pão, num guardanapo, numa folha de sulfite, num embrulho para presente, ele está sempre rabiscando. Numa nota fiscal, por exemplo, né? Ele faz os desenhos
e acumula uma quantidade gigantesca deles. E aí ele foi, comprou um grande caderno branco, de folha branca, e foi construindo o seu álbum de figurinhas, colando esses desenhos nesse caderno. Como eu tenho essa dificuldade, né, com os cadernos, que eu já mencionei aqui, eu fiz desse método o meu método. Como eu tenho uma profunda admiração pelo trabalho do Nini, eu comprei um livro que que na verdade é um compilado das páginas desse caderno. Essa foi a maneira que eu encontrei para conseguir fazer cadernos, porque eu acho que um desenhista precisa ter os seus próprios cadernos, né, de anotações, de construção de ideias, etc. Então o Nini fez, eu gostei e fiz também. Ó, o livro do Nini, que ele desenvolveu, né, essa ideia, né, se chama Yesterday. Eu vou mostrar para vocês. Esse livro, ele é um compilado das páginas desse caderno, desse álbum de figurinhas que ele criou. E ele coloca tudo, absolutamente tudo, qualquer risco, qualquer coisa, ele coloca nas páginas desse caderno. É muito legal poder falar disso com vocês. Eu já queria falar disso há muito tempo, eu fiz até uma postagem no Instagram sobre esse método. Vocês podem achar no YouTube muitas entrevistas que o Nini mostra esse caderno. E assim, sempre quando ele mostra, eu fico chocado. Eu acho que é por conta da minha relação com ele, assim, eu gosto muito do trabalho dele, para mim é um trabalho fundamental. Eu aprendi a trabalhar volumes muito vendo os desenhos dele, porque ele é um desenhista dos volumes, ele não é um desenhista da linha, ele é um desenhista dos volumes, é um desenhista escultórico, digamos assim, né? Eu aprendi muito e o fato dele fazer esse caderno é como se fosse parte desse aprendizado. Ele chama esse caderno de Mamotreto. Mamotreto. O caderno dele, para ele, é mais do que um caderno, é um mamotreto. Mamotreto é como se fosse um móvel pesado, sem utilidade. Um móvel bruto, pesado, inútil. Por exemplo, uma cristaleira, que é um móvel pesado e que não serve para nada, serve para guardar copo de cristal, prato de porcelana, ou seja, para ele cristaleira é um mamotreto, uma espécie de mamotreto. Uma bigorna, por exemplo, é um mamotreto, não tem muita utilidade hoje mais, né? É um objeto pesado, grande, que ocupa espaço, inútil. Ele acha que o caderno dele é um mamotreto. É um caderno muito grande, pesado, mas não tão inútil, digamos assim, né? De desenhos que podem ser pensados como algo inútil, mas ele sabe muito bem que não é, porque ele transforma o caderno dele num banco de imagens feita por desenhos dele mesmo, né? Toda vez que ele precisa recorrer a alguma ideia, ele vai até o caderno. Ele tem que ilustrar um livro, ele precisa criar personagens, ele vai até o caderno. O caderno é como se fosse um grande mostruário de referências onde ele pode sempre recorrer a elas para ter alguma ideia que ainda está um pouco difícil de construir. Então, é um caderno de ideias, é um caderno de soluções gráficas. Ele recorre ao caderno e ali ele encontra. O livro que ele fez a partir desse caderno é esse aqui, ó. Yesterday significa trabalho de Deus. Olha,
Vou mostrar umas páginas para vocês. Olha. É muito maravilhoso, gente, o trabalho do Nini. Olha. Aqui. Aqui. Todos esses desenhos, olha só, todos esses desenhos vieram dos seus cadernos. Olha. E é um exercício que ele faz constantemente. Olha. Tá vendo como ele não dispensa nenhum tipo de desenho? Ele cola tudo. Esses desenhos já viraram personagens de livro ilustrado, já viraram capas de livro, já viraram personagens de histórias em quadrinhos. Então ele sempre recorria a esse caderno como uma fonte de interessantes soluções gráficas. Tentar achar alguma coisa aqui mais interessante. Olha. O Nini é um monstro. Ele dizia que o nome desse livro é Gesta Dei, Trabalho de Deus, porque ele dizia que ele se sentia um pouco Deus quando ele criava esses universos todos, né? Era como se ele estivesse criando um mundo dele, né? Então ele é o Deus daquele mundo que ele imaginou, que ele criou. Então ele vai construindo cenários, construindo personagens, construindo situações e ele vai habitando esse mundo vai existindo para ele, né? Por isso que o nome do livro é Gesta Dei, Trabalho de Deus. Esse é o caderno do Nini. Agora eu vou mostrar para vocês o meu caderno, que é exatamente igual ao caderno do Nini, com a diferença de que são os meus desenhos. Vamos lá. Olha. Tudo recortado e colado na página do caderno. E aqui tem desenhos de épocas muito diferentes, né? Tem desenhos de 2012, tem desenhos de 2009. Esses desenhos estavam todos guardados numa gaveta. Eu tirei e recortei e comecei a fazer o caderno. Então, hoje em dia, esse caderno meu é o meu xodó, sabe? Eu guardo ele com muito carinho e estou sempre colocando coisas novas. Tem mais ou menos uma semana que eu enchi ele de novos desenhos, assim, novas figurinhas. Vou mostrar para vocês. Aqui. Conseguem ver? Olha. Olha aqui. Olha só. Uma figurinha tão tosca, mas eu guardo porque em algum momento isso pode se tornar ideia para um desenho futuro, né? Olha. Vou brincando muito com as formas, muito baseado no próprio trabalho do Nini, né? Que brincava muito com as formas, criava formas meio excêntricas, né? Misturava elementos geométricos, né? Algo muito estreito com algo muito comprido, muito largo. Eu gosto de brincar com isso também. Tá aqui.
todos esses desenhos são recortados e colados. Não tem nenhum desenho feito diretamente na folha. Eu acho que essa é a grande sacada, já que eu não conseguia fazer, porque acreditava que tinha que fazer uma Mona Lisa em cada página, né? Muito baseada na minha admiração pelos cadernos de outros artistas. Enfim, eu consegui burlar, digamos isso, olhando o próprio trabalho do Nini, o caderno que o Nini fazia. Aqui. Aqui é o meu universo, onde eu vou criando esses personagens todos. Aqui. Olha. Personagens minúsculos. Desenhos que eu faço muito rapidamente, assim, eu não levo mais que 2 minutos para fazer alguns deles. Olha aqui. Olha o tamanho desse. Deixa eu mostrar um do começo. Quando eu comecei a fazer esse caderno. Olha só. Deixa eu ajeitar aqui o celular. Deixa eu me organizar aqui que acabou caindo tudo. Vou mostrar uma última página aqui. Porque eu acho que vocês já entenderam, né? Olha. É um caderno grande. Fico até cansado de, de manusear. Pessoal, a minha dica aqui para vocês no final desse vídeo é que vocês façam essa experiência de construir um álbum de figurinhas para vocês, construir um mamotreto, né? Um grande caderno com várias figurinhas coladas, e na medida que vocês vão fazendo, vocês vão construindo um grande repertório de imagens diferentes que vocês vão poder acessar isso mais para frente. Imagina vocês fazerem um caderno desse ao longo de 5, 6, 8, 10, 15 anos. Imagina a quantidade de figurinhas que vocês vão colecionar ali e que são seus próprios desenhos. Vocês recortem, né? Recorta a figurinha, o desenho, e cola na página, né? Na folha do caderno. E vão construindo ali naquela página uma espécie de uma paisagem, né? Um cenário seu ali, que você que está manipulando essas figurinhas, manipulando esses personagens dentro esse grande cenário branco, né, que é a folha do caderno. E sempre que vocês tiverem dificuldades em construir alguma coisa, em pensar, vocês recorram ao caderno como uma espécie de banco de imagens. Ali vai estar guardada certamente grandes ideias, certo? Olha só, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gosto de fazer esses vídeos, então é uma vantagem, né, que eu tenho. Acompanhem o meu Instagram, acompanhem o Facebook, tem muita postagem lá. Procurem o trabalho do Maurício Planel e o trabalho do Renato Alarcão. Procurem o Instagram do meu querido amigo professor Fernando Augusto também. São 3 nomes fundamentais para vocês entenderem um pouco sobre o que é ter um caderno. Eles não fazem esse trabalho de colar figurinhas, né? igual eu faço.
mas eles são pessoas que têm uma dedicação muito grande ao caderno, como parte do trabalho que eles fazem. O caderno é algo basilar assim para a produção artística deles, certo? Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela atenção de vocês. Mais meia hora de vídeo. Espero que todos tenham conseguido chegar até o final. E é isso. Um grande abraço e até mais.